Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro voltaram ao centro das articulações políticas em Washington. O senador Flávio Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo são esperados nesta quarta-feira em reuniões ligadas ao núcleo responsável pela política dos Estados Unidos para a América Latina, em meio ao fortalecimento da aproximação entre aliados da família Bolsonaro e integrantes do governo Donald Trump. Essa movimentação acontece um dia depois de Flávio se reunir de forma reservada com Donald Trump na Casa Branca. A agenda desta quarta deve incluir contatos com integrantes do escritório para assuntos do hemisfério ocidental, setor do Departamento de Estado que coordena a política americana para a América Latina e Caribe. As informações foram apuradas pelo representante dos Estados Unidos, o nosso repórter Eliseu Caetano. Inclusive, há pouco, Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto com o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. A gente tem essa foto? Daqui a pouco a produção vai separar essa fotografia, Flávio, Eduardo, com o Marco Rubio. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Acho que o Dávila tem apontamentos a fazer a respeito, claro, das fotos publicadas ontem, o burburinho que acabou gerando a agenda de Flávio Bolsonaro com Donald Trump, e hoje mais uma etapa dessa agenda internacional de Flávio Bolsonaro, essa reunião com Marco Rubio. Parece que combate às facções, relações comerciais foram tratadas nesse encontro, nessa reunião, Dávila. É muito importante que isso aconteça, já que os canais oficiais da diplomacia brasileira hoje têm a pior relação da história do Brasil com os Estados Unidos. É muito bom que um candidato de oposição se esforce para começar a reconstruir uma política de Estado baseado nos interesses comuns entre os dois países. E os interesses comuns entre os dois países, justamente, é a questão da segurança pública, combate ao crime organizado, que é uma coisa que inferniza a vida do brasileiro e dos americanos por causa do tráfico internacional de drogas, é a questão das terras raras, relações comerciais muito importantes, e a defesa da democracia no continente americano. Por isso, é um bom começo para reatar relações internacionais que foram poluídas, destruídas por causa de uma política externa militante, ideológica e de esquerda que não tem nada a ver com a tradição diplomática brasileira. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, inclusive, antes de colocar o Beraldo na tela, nós temos a foto, acho que agora a produção separou. Vamos colocar a foto, Flávio Bolsonaro e Marco Rubio, foto que foi divulgada nas redes há pouco. Não sabemos exatamente qual é o ambiente em que essa foto foi tirada, claro, dentro naturalmente do prédio público, Casa Branca, ou em algum gabinete do departamento chefiado por Marco Rubio, mas a gente tem essa fotografia que inclusive está estampada em muitos portais de notícias. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer suas impressões sobre o day after de Flávio Bolsonaro, a reunião com Donald Trump. Muito se falou sobre a reunião de ontem, Alguns enalteceram, outros tentaram diminuir o encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. E hoje, essa reunião, o encontro com o Marco Rubio. Marco Rubio é peça importante, nessa engrenagem. É uma figura que tem uma ligação mais próxima com os Bolsonaro, Beraldo? Sem dúvida alguma, Caniato. Há duas forças em relação ao Brasil dentro do governo Trump. O secretário de Estado, ele é 100% alinhado com as bandeiras da família Bolsonaro, pela proximidade que tem com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. A partir daí, foi articulada a aplicação de lei Magnitsky e outras sanções em relação ao que acontece no Brasil hoje. O Brasil que não pode mais ser reconhecido por ninguém que avalie de forma honesta como uma democracia equilibrada. Mas, por outro lado, no secretário de Tesouro existe uma influência muito grande dos parceiros de Fernando Haddad, que conseguiram, através de negócios do interesse dos Estados Unidos, conter algumas medidas
algumas movimentações que estavam em curso, como o caso da Magnitsky, e outras que estavam sendo articuladas para que o Brasil sofresse mais sanções, ou autoridades brasileiras que estão abusando do seu poder sofressem sanções por parte dos Estados Unidos. Então, esse encontro com Marco Rubio é um encontro, eu diria até natural, porque aquele momento de ontem em que Flávio Bolsonaro, junto com seu irmão Eduardo, puderam ir até o Salão Oval, conversar ali, não importa se foram 10 minutos ou 1h30, o que importa é que eles foram recebidos pelo presidente Donald Trump, que é a figura mais importante do mundo. Então, isso foi sim um gol marcado pela família Bolsonaro, pela própria campanha de Flávio Bolsonaro, e a partir daí eles estão tentando mostrar essa força da articulação internacional, passar uma mensagem para o eleitorado brasileiro de que eles estão articulados, que eles estão avançando e que esse episódio aí da relação com Daniel Vorcaro não vai deter a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, até para aqueles entusiastas da candidatura de Michele, me parece que esse encontro com Donald Trump ontem deixa claro que isso não vai acontecer. Em relação a Marco Rubio, me parece que esse encontro ele foi natural e que ele vai seguir ali fortalecendo as relações com o núcleo de Jair Bolsonaro no Brasil. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer também suas impressões e pensando mais adiante, Mota, como os Estados Unidos aparentemente veem o Brasil atualmente e de que maneira o Brasil, sob nova direção, pode ajudar em uma parceria com os Estados Unidos nessa cooperação, por exemplo, de enfrentamento às facções criminosas? Eu acho que quando há convergência de ideias, tudo fica mais fácil, Caniato. É difícil a gente avaliar o significado exato desses encontros de Flávio nos Estados Unidos, mas é possível especular. É possível a gente imaginar que se essas conversas estão acontecendo e estão acontecendo publicamente, é porque o governo americano enxerga algum valor nelas. O valor, esse é o meu palpite, está menos nas informações que Flávio pode levar, porque afinal o governo americano tem as melhores agências de informação do mundo. O valor provavelmente está mais no estabelecimento de um relacionamento. O fato que tem deixado muita gente desequilibrada de ontem para hoje é que Flávio segue construindo uma trajetória de estadista. Muita gente zombou da probabilidade de uma reunião na Casa Branca e a reunião aconteceu. Aí eu vi ontem um debate nas redes sobre a fotografia, se as fotografias eram produzidas com inteligência artificial. Aí hoje a reunião foi com o Marco Rubio. Marco Rubio é secretário de Estado dos Estados Unidos, é o terceiro cargo mais poderoso do governo americano. Marco Rubio é o algoz de Maduro, dos ayatolás e, quem sabe, da ditadura cubana. E eu ia encerrar meu comentário dizendo que só faltou o Flávio conversar com o vice-presidente, J.D. Vance. Mas, por algumas informações que eu estou vendo aqui, parece que essa conversa também aconteceu. Pois é, quem sabe a gente não vai tratar disso ou nesse programa ou no de amanhã. Deixa eu chamar o Bruno Musa, o Bruno também, para trazer as reflexões necessárias a partir das várias agendas internacionais de Flávio Bolsonaro, com o apoio, naturalmente, de Eduardo, e as muitas dúvidas a respeito de que maneira ele, como pré-candidato, pode transformar isso em algo positivo para a sua campanha aqui no Brasil. Musa, você. Veja, vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui a respeito do que está acontecendo no mundo, que, na minha opinião, é algo estrategicamente geopolítico, Caniato. Vamos lá. A verdadeira guerra, para mim, são Estados Unidos e China pela abundância da energia para ver quem ganha a guerra da inteligência artificial. Que, no meu entender, eu já fiz vários detalhes disso, mas os Estados Unidos querem dominar os estreitos e a logística para ter abundância de energia e de uma forma mais barata. Então foi a Venezuela, foi o canal do Panamá, que ele exerceu influência,
foi a Groenlândia pela Rota do Norte, foi o Mar Vermelho e o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos são um país com saída para os dois mares e com estabilidade jurídica e econômica, com liberdade de capital. Consequentemente, você traz um ambiente muito mais favorável para instalar os data centers lá do que na China. Para mim, essa é a grande guerra e o Irã ele está nesse intermediário. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o mundo está mudando e a América Latina está mudando. Consequentemente, a tua pergunta foi: o que o Flávio Bolsonaro pode capitalizar em cima da campanha dele? Basicamente, mostrar que o Brasil está ao lado dos Estados Unidos na guerra contra o narcotráfico e que não quer ceder aos interesses brasileiros para a China, um país de conta capital fechado, um país autoritário, um país com o Partido Comunista dominando e com, apesar de abundância de dinheiro, um problema crítico na economia doméstica que não consegue transformar a economia em economia de consumo. Os dados já estão disponíveis aí, com um problema demográfico bastante importante. Consequentemente, estar ao lado dos Estados Unidos com uma demografia positiva, liberdade de capitais, abundância de energia mais barata, isso significa que se os aliados dele podem surfar essa onda positiva. E é isso justamente que Flávio Bolsonaro está colocando, não apenas a Donald Trump, mas todo o entorno positivo, como o Mota acabou de comentar. Foi com o J.D. Vance, foi com o Marco Rubio, foi também com o Darren Beatty, que ele é o conselheiro e assessor encarregado da relação dos Estados Unidos com o Brasil, e o Christopher Landau, que é o vice-secretário. Portanto, o entorno mais importante de Donald Trump estava ali presente nesse encontro, o que é extremamente importante nesse mundo atual de reconfiguração geopolítica e de uma ordem, de uma nova ordem econômica que, no meu entender, já começa a ficar mais clara para todo mundo no planeta todo.